Uou! Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Sabemos que breve Jesus voltará. Ele não voltará mais ele não vai voltar mais para morrer na cruz por mim e por você, que ele já fez isso, sofreu açoites e tudo. Ele ressuscitou, é a primícia entre os mortos. Ele morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu. Então, vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Nós estamos estudando o Velho Testamento, mas eu sou cristã, eu sou evangélica, eu creio em Cristo Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos entendendo que não podemos crer em outras coisas a não ser Deus. Deus é tudo, tá? Tudo. E nós estamos aí no livro de Esther, É muito lindo, né? É muito lindo. E o Senhor Deus, breve o rei voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. E a igreja do Senhor está sendo adornada aqui na terra para ser apresentada ao rei. Que lindo, né? Quando você pega aí o capítulo 2, nós sabemos que no capítulo 1, ontem, o rei tinha feito um banquete, chamou a rainha Vasti, ela não aceitou, ela foi deposta, né? Ela deixou de ser rainha, perdeu a coroa. E o rei, no princípio do capítulo aqui, o rei, ele já tá solteiro, né? sem rainha. E passado essas coisas, e ele apaziguou o furor. Por isso que eu acho que a gente não pode resolver nada quando você estiver nervoso. Não resolva nada. Espera a tempestade passar. Talvez, se o rei Assuero tivesse esperado a tempestade passar, talvez ele ia entender por que a rainha não foi ao banquete. Ela iria explicar para ele. Mas tudo tem um plano de Deus também, né, meu querido e minha querida? Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se da rainha Vasti, que já era, porque uma ordem do rei era irrevogável. Ele não podia voltar atrás, porque senão todos iriam duvidar do rei. Ele lembrou que fizeram um decreto contra ela. Deve ter ficado triste, e um sábio, né, chegou e falaram com ele, eles falaram com ele, né? Então disseram os jovens do rei que lhe serviam, tragam as moças para o rei virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino. Eles disseram ao rei, né? Que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Susan, que era onde que ficava o rei, né? A capital, na casa das mulheres, sobre as vistas de Egai e o eunuco do rei, guarda das mulheres, e dei-lhes os seus ungüentos. Quer dizer, prepare elas para o rei escolher uma nova rainha. E o rei gostou da ideia, sabe? A moça que cair no agrado do rei, essa vai reinar no lugar de Vasti. E o rei concordou. O rei assim fez. Ora, na cidadela de Susan havia um certo homem chamado Mordecai, judeu, da tribo de Benjamim. Tinha ele filho de Jair, ele era parente de Quis, que foi transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor
rei da Babilônia, havia transportado. Ele criou Hadassa. Hadassa significa, é o nome de uma flor, acho que é murta. A flor é branca, tá? E ele criou essa menina como se fosse filha dele. Ele era primo dela, mas ela perdeu os pais muito cedo. E como primo, ele criou essa menina. E essa menina era muito linda e era como se fosse filha e ela te considerava ele como tio. Eu tenho primos que eu considero como tios. Eu chamo de tio. É o jeito, né? Porque é mais velho e tudo. E aí ele tinha essa filha que se chamava Hadassa, que é o nome de Esther, de seu tio, qual não tinha, que ela não tinha pai nem mãe e era muito bela, de boa aparência e formosura. Tendo morrido o pai e a mãe, Mordecai tomaram por filhos e se divulgando por todo o reino que o rei estava procurando uma jovem bem bonita. E aí eles levaram Esther à casa do rei sob os cuidados de Hegai, o eunuco, que guardava as mulheres, e o eunuco gostou muito, achou ela linda, muito maravilhosa, e mandou prepará-la com muitos perfumes, com alimentação especiais, cuidando do cabelo. Ela já era bonita, ela ficou maravilhosa, né? E só que tem que Mordecai deu uma ordem para ela. O que eu fico mais encantado aqui, que nós temos que respeitar o nosso mentor. Qual que é seu mentor espiritual? Se ele te der um conselho, receba o conselho. Mordecai falou assim: olha, você vai se apresentar como uma das moças, quem sabe o rei te escolhe, mas você não vai falar que você é judia. Você vai ficar calada. E assim ela não perguntou nada e ficou calada. E aí o rapaz que ia escolher, né? Ele gostou muito dela. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, porque o seu mentor Mordecai a orientou a não fazer isso, e ela devia obediência a Mordecai, porque ela foi criada como filha. Muitas vezes você não entende a ordem do seu pai e de sua mãe, mas obedeça. Aqui ela obedeceu. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucedera, porque Mordecai ficava olhando, né? E chegando o prazo da moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições das mulheres, eu quero falar com você. Aqui na terra, somos a igreja de Cristo sendo preparada para nos encontrarmos com o rei. E como está sendo o seu preparo? Como que a igreja de Cristo está sendo adornada aqui na terra? Como é que Deus quer enfeitar essa igreja de Cristo? Qual é a beleza da igreja de Cristo aqui na terra? Qual é a beleza? Ele quer nos enfeitar com as virtudes do Espírito Santo de Deus. Amor, paz, longanimidade, domínio próprio, autocontrole, que é o domínio próprio, né? Benignidade, bondade. Isso vai nos enfeitando, tá? Oração, jejum, congregar. Deixa Deus te enfeitar. Porque um dia nós vamos morar na Canaã Celestial. Aqui as moças estavam sendo ornadas, estavam sendo enfeitadas para o rei recebê-las. E aqui na terra nós estamos sendo adornados, estamos sendo enfeitados para sentarmos à mesa do rei. Aleluia.
E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições, por isso que nós temos que ser tratados aqui na terra segundo as prescrições da palavra de Deus, porque um dia o Senhor vai buscar a noiva dele aqui na terra, e a noiva é a igreja. Breve Jesus voltará. Chegou o prazo, elas receberam muitos embelezamentos, 6 meses com óleos de mirra. Mirra é um dos óleos mais caros, né? Muito cheiroso, muito gostoso. 6 meses com especiarias. E Jesus, ele é o melhor perfume. E nós queremos receber esse perfume gostoso de Jesus. Que capítulo gostoso, né? Aí elas foram preparadas. Então que vinha a jovem, aí a jovem vinha ao rei, e a ela se dava com o que desejava para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava pela manhã e tornava-se segunda casa das mulheres, sobre as vistas de Saagás, também eunuco. Salvo se o rei a desejasse, se ela fosse chamada, então, pelo nome, aí ela ia ficar. Esther, ela, que foi criada por Mordecai, que a tomara por filha, quando chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, o eunuco, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos os que haviam, porque ela não aceitou nada. O rei, assim a Esther foi levada ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, já viu né? Já no 10º mês, que é o mês de Tebete, já haviam 7 anos do reinado do rei Assuero. O rei, quando viu Esther, ele a amou mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele o favor e a benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs na cabeça da Esther a coroa real em lugar da rainha Vasti. Deus, quando chegar o grande dia, ele quer te coroar. Aleluia. É muito lindo esse capítulo. Assim, Esther foi levada à casa real. O rei amou Esther mais que todas as mulheres. E então o rei deu um grande banquete para apresentar a Esther aos príncipes e aos servos. Concedeu-lhe alívio às províncias e ele ficou tão feliz, ele amou tanto Esther, que ele fez presente segundo a generosidade real, ele que deu presente. Quando pela segunda vez reuniram-se as virgens de Mordecai, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda sua linhagem a seu povo, como Mordecai pediu, lhe ordenaram. Esther tinha um mentor e ela obedecia a ele. E um dia Mordecai descobre uma conspiração contra o rei Assuero que tinha 2 eunucos que estavam tramando contra Mordecai. Contra o rei. Mordecai corre e conta para a rainha Esther. E a rainha Esther conta para o rei Assuero. O rei Assuero investiga e descobre que eles estavam realmente, ele investigou o caso e era fato. Ambos foram pendurados na forca, e isso foi escrito no livro de crônicas perante o rei, que eles estavam conspirando contra o rei. Esse é o capítulo 2 de Esther. O rei está voltando. O rei, aqui ele quer adornar sua igreja para entregar a coroa da vida para a igreja dele lá no céu. Você quer fazer parte dessa realeza? Aceita Jesus como o único exclusivo Salvador. Eu sou a evangelista Patrícia, me segue. Beijo!